Câncer, uma palavra que assusta e uma doença que traz mil dúvidas e medos. E quando a gente fala do câncer no paciente idoso? Se você se identificou com esse tema, fica aqui comigo. Olá, eu sou Ana Lúcia Bordini, sou nutricionista especialista em oncologia e hoje eu estou aqui com a médica geriatra, doutora Nayara Silvestre. Tudo bem, Ana? Tudo bem, e você, doutora? Tudo bom. E nós vamos falar um pouquinho sobre o câncer no paciente idoso. Muito interessante, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Nayara, eu sou geriatra, fiz faculdade na Pontifícia Universidade Católica. Para ser geriatra, a gente precisa fazer clínica médica. Eu fiz no Hospital do Servidor Público Estadual e depois me especializei em geriatria pelo Hospital das Clínicas. E estou atuando aqui em Itu, em região, como geriatra. Ótimo. E quando a gente fala em geriatra, idosos, qual é a faixa etária considerada no Brasil para ser idoso? Bom, o paciente idoso é o paciente que tem 60 anos. A partir de 60 anos, a gente já considera o paciente idoso. Atualmente, existem alguns projetos de leis tramitando que querem mudar essa faixa para 65 anos, uma vez que a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado. Mas, a partir de 60 anos, o paciente é considerado idoso. E atendendo os pacientes idosos, quais são as morbidades, comorbidades mais frequentes? O paciente idoso, assim, com o envelhecimento, a gente fala que a gente está passando por uma transição epidemiológica e demográfica, né? Então, a gente está envelhecendo mais, diminuindo a fecundidade, diminuindo as doenças infecto-contagiosas e aumentando as doenças crônicas na população. Então, as doenças cardiovasculares e o câncer e as demências estão aumentando na população de pacientes idosos, né? Qual que é a estimativa do câncer no paciente idoso para 2050 mesmo? Eu estava lendo, né, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, para 2020, eles falam do triênio, né? 2020 e 2022 serão aproximadamente 650 mil novos diagnósticos de câncer, né? Tirando os melanomas, aproximadamente 450 mil. Se a gente pegar uma média que 30% desses pacientes fazem o diagnóstico aos 66 anos, né, a média de idade do diagnóstico dos pacientes com câncer, a gente tem uma quantidade muito grande de idosos com câncer, né? Então, espera-se que o número de idosos vai aumentar e o número de pacientes idosos com câncer também. Por isso que a gente é tão importante, né? Sim, Na vida sem deles. dúvida. E qual que é o tipo de câncer mais frequente nos idosos de sexo feminino e masculino? Na mulher, o câncer de mama é o câncer mais frequente e no homem o câncer de próstata, tirando os melanomas, né, os cânceres sólidos que a gente fala, né? Tá. Eu vejo até na prática clínica, trabalhando com os oncologistas, que os pacientes chegam para o oncologista já diagnosticados. E muitas vezes é o médico geriatra que faz esse diagnóstico. Quais são os exames mais comuns de rastreamento ou preventivos realizados nesses pacientes? Sem dúvida, o rastreio, a prevenção faz parte da consulta do médico geriatra, né? A gente avalia o paciente de maneira global, tanto o paciente mais idoso quanto o paciente mais jovem, né? Então, a gente faz os rastreios de acordo com as orientações das sociedades, de acordo com a idade, os antecedentes pessoais, familiares desse paciente, a gente faz os rastreios dos pacientes idosos para as doenças oncológicas, né? Então, normalmente, quando vem um paciente jovem, né, que acompanha já com outros médicos, a gente pede a mamografia, a colonoscopia, quando indicado para fazer o rastreio de câncer de cólon, que é o segundo câncer que tem a maior incidência. Nos homens, né, quando indicado também a gente avalia o rastreio do câncer de próstata, do câncer de cólon. Normalmente são os que a gente acaba fazendo o maior rastreio quando fala de câncer no paciente idoso. Tá. E eu vejo muito até na prática clínica que os pacientes idosos, quando vão se tratar de câncer, eles já estão em tratamento, na maioria das vezes, com o geriatra, e eles estão tratando diabetes, depressão, pressão alta, incontinência urinária, né? Vários problemas que vêm com o envelhecimento.
E quando eles começam um tratamento quimioterápico ou vão fazer uma cirurgia, eles acabam, a glicemia acaba aumentando mais, a pressão sobe, desce, porque tem os efeitos colaterais do tratamento. E nem sempre o oncologista consegue cuidar de tudo isso, né? Aí que a gente entra no tema oncogeriatria, que não é especialidade do médico, né, oncogeriatra, mas é o oncologista trabalhando junto com o geriatra no cuidado do paciente idoso com câncer. E eu acho muito legal essa parte do geriatra, porque ele vem, né, a sua glicemia tá assim, a sua parte psicológica tá assim, vamos ajustar tudo isso, né? Como que você atua nisso? Sim, eu tenho alguns pacientes que os oncologistas me encaminham aqui na região de Itu mesmo, para fazer esse acompanhamento global, né? Então, por vezes o paciente está fazendo a quimioterapia, mas precisa de um ajuste da glicemia, ou algum outro acompanhamento, porque os idosos com o envelhecimento acumulam as morbidades, né? Eles têm um acúmulo de doenças crônicas com o envelhecimento. E realmente, por vezes, para o oncologista é difícil de fazer o manejo, né? Tanto social, né? As famílias também têm dificuldade no cuidado, às vezes não tem um suporte social adequado. Então, a avaliação do geriatra, ela vem complementar a avaliação do oncologista, né? A gente fala que o geriatra, a gente não quer que os idosos deixem de fazer o tratamento de câncer, né? Mas a gente quer que ele tenha uma qualidade de vida, que quando o tratamento é bem indicado para aquele paciente, ele possa ter sucesso no tratamento sem perder qualidade de vida, né? Então, o geriatra, ele entra aí nessa avaliação, nesse acompanhamento, tanto nutricional, por um diagnóstico de uma desnutrição, como você sabe que compromete muito a continuidade do tratamento do paciente, por vezes, ou piora muito a qualidade de vida dele, né? Sim. Desculpa. Não, por favor. Até falando em desnutrição, fragilidade que você falou, né? Porque tem muita gente que fala, o paciente idoso está com câncer, vale a pena tratar, não vamos tratar? E eu queria saber o que é, porque às vezes o paciente de 50 anos está pior do que o paciente de 90. Sim. Como que é? A gente fala que a idade não pode ser um fator impeditivo, né? Uma das minhas pacientes até ela não era, ela é bem idosa, tem mais de 80 anos, e num dos rastreios a gente fez um diagnóstico do câncer de cólon, né, de um câncer de intestino. E na época, e ela não tem mais nenhum problema de saúde grave, é uma paciente funcionalmente superativa, cuida da sua casa, tem a sua vida muito ativa. Então, ela foi até o oncologista, fez uma cirurgia grande, não precisou ficar com colostomia, fez o tratamento de quimioterapia, está super bem. A gente continua acompanhando a depressão, os outros problemas de saúde que ela tem, mas a idade não é um fator limitante. Então, isso que é importante dessa avaliação conjunta, né? Que às vezes, por vezes, o oncologista utiliza muito as escalas de performance, né? Mas o geriatra, ele vem complementar essa avaliação da performance, ele avalia a funcionalidade, a parte social, a parte nutricional, da alimentação. Então, em conjunto com a equipe toda, a gente consegue fazer uma avaliação mais completa. Legal. Não é só a idade cronológica que conta, né? Exato, né? O que conta é como a pessoa envelheceu, inclusive, né? A quantidade de doença crônica que ela acumula, né? Todas as multimorbidades que isso vai levando ao longo do tempo, até a quantidade de medicamentos que ela toma para outros problemas de saúde, as interações medicamentosas, os possíveis efeitos colaterais que a quimio vai trazer, que às vezes no idoso a gente consegue controlar melhor a dor, saber qual é o medicamento que controla a dor, cuidar dos efeitos colaterais, porque a gente conhece bem a população de idosos, né? Então, e a interação medicamentosa. Interessante. E quando a gente pensa em geriatra, a gente pensa no geriatra cuidando dos idosos, né, velhinhos, mas a gente pode se cuidar para chegar na fase dos 80 anos bem. E quando a gente pensa em câncer, a gente sabe que a obesidade é um dos maiores fatores de risco. Então, eu acho que um indivíduo, você, pode procurar um geriatra para envelhecer de forma saudável, né? Para chegar nos 70, nos 80 anos sem o câncer. E a gente consegue prevenir, diminuir os fatores de risco
né, de uma pessoa de 40 anos, de uma pessoa de 50 anos. A gente não precisa esperar você chegar nos 80. E o geriatra já começa a atuar quando a pessoa tem quantos anos? O geriatra é o médico generalista, né? E a gente estuda o envelhecimento humano, né? O idoso a partir de 60 anos. Mas eu falo que quem não tem um médico para gerenciar sua saúde, para você correr quando você tiver algum problema de saúde, que você tem que ir no pronto-socorro, o ideal é o geriatra entra aí, né? Para cuidar da sua saúde como um todo, para gerenciar, né? Como um diretor de uma peça de teatro, um maestro, ele vem para gerenciar esse cuidado e para você ter um médico de referência. Que legal. E é legal também que, assim, eu tenho, vamos dizer, a virtude e o prazer de trabalhar com uma médica geriatra, porque a gente trabalha numa equipe multidisciplinar. Então, quando a gente tem até que, a gente pode trabalhar na prevenção, então a gente cuida do paciente para envelhecer saudável, né? Sim. Com alimentação, com fisioterapia, com psicólogo, assistente social, né? A gente é uma equipe grande ajudando você a envelhecer com saúde. E quando é para tratar do paciente já com câncer, a gente também entra com a equipe inteira, né? Sim. Porque existem todas as questões, né, desse acompanhamento oncológico, né? Então, o ideal é ter esse acompanhamento multidisciplinar, que a gente sabe que faz toda a diferença na qualidade de vida de qualquer paciente, principalmente do paciente idoso, que já tem uma história mais longa de vida, já tem outros problemas de saúde, familiares, que precisam ser abordados também. Sim, sempre lembrando que o ser humano, a gente fala do tripé, né? Que é a corpo, mente, alma, e quando você tem uma equipe completa, uma equipe multi, a gente consegue cuidar das comorbidades, das doenças, a prevenção delas, mas do estado nutricional, né, deixar o paciente mais saudável, não é saudável no sentido de bonito, mas vamos cuidar do intestino, vamos cuidar do estômago, vamos cuidar da hidratação, de uma alimentação mais saudável para trabalhar tanto a prevenção quanto o tratamento. Aí vem o fisioterapeuta para ajudar na recuperação, manutenção de massa muscular, o psicólogo para tratar as depressões e ansiedades, assistente social. E por aí vai, né? E por aí vai, né? Trabalhar, então a oncogeriatria vem para cuidar do paciente com câncer e idoso, mas também a gente consegue cuidar para prevenir as doenças e para dar uma melhor qualidade de vida, melhor eficácia de tratamento. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Agradeço a doutora Nayara. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Obrigada pelos esclarecimentos. Se ainda ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Tem também um vídeo falando sobre fragilidade do paciente idoso. E eu vou deixar o Instagram da doutora para vocês acessarem, que tem muita coisa interessante lá. Obrigada e até mais!